6h39, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E o massacre nos presídios de Manaus também ganhou repercussão nos principais portais de notícia do resto do país. Olha só, a gente vai acompanhar algumas publicações que foram feitas na internet, né, que acabaram ganhando repercussão em todo o país. Manaus tem mais 42 presos mortos depois de 15 assassinatos no domingo. Esse número de 42 foi o que foi divulgado inicialmente pela Secretaria de Segurança e por conta dessa primeira informação, a maior parte dos sites de notícia publicaram dessa forma. Vamos passando aqui para as próximas notícias, para que as pessoas acompanharem, portanto. O País, que é um jornal espanhol, divulgou mortos em presídios de Manaus, vão a 57, e Moro anuncia força-tarefa. O Moro, que é no caso, o ministro da Justiça, que já confirmou a vinda também de policiais e também de outra estrutura do governo federal para dar suporte. A gente tem mais publicação também feita aqui no portal Terra. 42 detentos são mortos por enforcamento em 3 presídios do Amazonas. Presos teriam sido enforcados em 3 unidades um dia após o assassinato no complexo penitenciário Anísio Jobim. O número de agentes da intervenção penitenciária não foi informado. Tem mais aqui publicação feita agora pelo UOL. Mais 42 presos são achados mortos em presídios de Manaus. Mortes ocorrem um dia após 15 detentos terem sido assassinados no Compage. Tem mais também publicação no site da Veja. Foi publicado também em Manaus, 42 presos são encontrados em presídios. Também tem publicação do Exame também que mostra essa chacina que aconteceu, né? Aqui o destaque: Amazonas confirma 42 presos mortos. Esse número, só para você entender o que está acontecendo aí, na verdade são 40 presos que foram confirmados. É que a primeira informação, na primeira apuração divulgada pela Secretaria de Segurança Pública, dava conta aí da atualização de 42 presos. Mas, na verdade, ao longo do dia, eles atualizaram para 40. Então, portanto, foram 40 mortes confirmadas ao longo do dia de ontem dentro das unidades prisionais. E a liberação dos corpos deve durar pelo menos uma semana. É o que o ML, não só o daqui, mas o de outros lugares do país, não tem estrutura para receber uma demanda tão grande de corpos no mesmo dia. Quem está ao vivo lá no Instituto Médico Legal é a Juliana Silva, e é para lá que a gente vai agora. Juliana, imagino que o trabalho seja muito grande por aí, né? Talvez até pessoas ainda tentando identificação dos seus familiares. Qual a situação real no IML nesta manhã? O IML que precisou se estruturar para atender uma demanda tão grande como essa. Olá, Adriane, bom dia para você de casa, bom dia também aos ouvintes da rádio. É isso mesmo, mas por enquanto a movimentação está tranquila aqui no ML. A gente conversou aí com a família de um detento que já foi confirmado, já está na lista, e por enquanto eles estão assim muito cansados e tristes, né? A gente esperava até chegar aqui, ter uma revolta muito grande, mas até agora por aqui está um clima calmo, né? O que a gente pode falar também é que os corpos, eles chegaram aqui, a princípio, nesses 2 carros, nessa madrugada, os 40 detentos que foram mortos. E depois eles passaram os corpos para esse caminhão que a gente vai mostrar para vocês agora. Essa é a câmara frigorífica em que os corpos estão armazenados. Por que eles estão armazenados aí? Porque a capacidade do IML é para apenas 20 corpos. Então, como já tem os 15 corpos no ML, eles trouxeram esse caminhão frigorífico e eles estão aí todos armazenados. Bem, as informações também que constam aqui no setor de administração é que, por enquanto, eles estão ainda fazendo a verificação apenas dos detentos que morreram no domingo. Os que ainda morreram ontem, ainda não foram identificados, vão passar aí por uma identificação através de digital. Outra informação também é que vai ter uma reunião hoje às 8 horas da manhã com os familiares para que possa ser explicado tudo isso. Eles vão ser reconhecidos através de roupas, tatuagens e outros também por impressão digital.
Então, essas são as informações por enquanto, né? A gente vai ficar por aqui também esperando que a administração possa dar um retorno para os familiares. Por enquanto, a movimentação por aqui está tranquila e a gente espera aí, né, que esses familiares possam ser também ouvidos e possam ter as informações devidas, Adriane. Liberar os corpos aí para os familiares diminui o sofrimento deles, né? E a questão é demanda, porque além das mortes no presídio, tem as mortes que acontecem na cidade, né? Ontem à noite morreram algumas pessoas, então a demanda toda vai para um único local. Muito obrigada, Juliana, por sua participação. Juliana, que está ao vivo, assim como o Emanuel Cardoso está ao vivo lá na 93.1, participando da nossa interação nesse exato momento. Na verdade, já estava acompanhando e a gente conversa com o Emanuel, né? Emanuel, dessa vez, parece vai ser mais fácil identificar. O problema é a demanda mesmo, porque esses corpos não foram incendiados, né, não foram carbonizados e nem foram decapitados. São pessoas que os corpos estão inteiros, então é mais fácil fazer a identificação por reconhecimento da família, só que a demanda é muito grande e tem que fazer o exame de necropsia. Agora, falando ainda sobre todas essas providências que estão sendo tomadas, tem um reforço nacional que foi garantido pelo ministro Sérgio Moro aqui para o estado do Amazonas. E ontem à noite o estado montou um gabinete de crise, né? O que seria esse gabinete? A exemplo do que ocorreu em 2017, onde foi criado um gabinete também envolvendo o esforço de várias instituições. Temos aí as autoridades do Sistema de Segurança Pública, da Justiça, do Ministério Público, da Defensoria Pública e também da Ordem dos Advogados. Então, essas instituições elegem representantes, é formado um gabinete de gestão da crise no sistema e aí algumas ações são tratadas. Ações como, por exemplo, esta recomendação que o Ministério Público Estadual faz para transferência de pelo menos 10 detentos identificados como chefes de grupos criminosos aqui no estado, a transferência deles para outros presídios federais em outros locais do país, são alguns dos tipos de ações que podem ser tomadas por este gabinete de crise no sistema prisional. Agora, Adriane, eu gostaria de fazer um parêntese dentro disso, até por conta das imagens que a gente está exibindo pela televisão, pela TV A Crítica. Você exibiu uma reportagem da Nádia um pouco mais cedo, eu estou aqui no programa, mas sempre com um cantinho de olho na televisão acompanhando a tua programação aí. E a gente viu aquela barricada formada pelas pessoas se manifestando na frente das unidades, familiares em desespero, sem informação, e um caminhoneiro que furou o bloqueio montado pelas pessoas e chegou até a atingir uma senhora. Eu não sei, você exibiu essa reportagem, não foi, Adriane? Mais cedo? Isso. Então, é fruto da desinformação, da falta de informação. Né? Exatamente. A gente estava comentando aqui, por exemplo, lá na frente da UPP, houve uma situação tensa logo no fim da manhã, logo que souberam que algo estava errado. No momento em que o coronel da Polícia Militar saiu, deu uma entrevista para Maiara Rocha e ao mesmo tempo falou com as pessoas, os ânimos foram acalmados. As pessoas precisam de informação ou pelo menos de uma expectativa de informação. E a gente espera que este gabinete de gestão, de repente, possa criar esse tipo de procedimento. Chegar com as pessoas... Centralizar e padronizar, né, a informação, né, até assim que confirmar, porque é um desespero muito grande, né? As pessoas às vezes falam assim, bandido bom é bandido morto, enquanto eles estiverem se matando tá bom, mas tem a família que está do lado de fora que na maioria das vezes não tem nada a ver com o que foi feito e que sofre demais por conta disso, que fica no desespero querendo saber informação. As imagens são muito fortes, né? E quando confirma o nome de uma pessoa morta ali, o desespero aumenta ainda mais, porque é um filho, é um pai, é alguém que tem uma relação de afetividade ali com alguém, né? Não é uma pessoa aleatória no mundo. Exatamente. E eu, pelo menos, particularmente, espero que esse gabinete de gestão possa criar algo nesse sentido. Você imagina que no domingo as mortes ocorreram às 11 da manhã e a lista oficial só saiu às 6 da tarde. Tudo bem, essas coisas precisam ser confirmadas, precisam ser feito com critério, afinal de contas um nome desse não pode ser divulgado de forma errada, mas no momento que aconteceu, um representante vai à frente, conversa com as famílias e diz, olha, ocorreram tantas mortes, o procedimento que está sendo feito é esse, e daqui a 1 hora, daqui a 2 horas, a gente traz com mais informações. As pessoas vão esperar esse horário. Até porque a situação foi controlada em menos de 1 hora.
Exatamente. Já se sabia ali a quantidade de mortos, podia não saber a confirmação. Mas essa informação só chegou para o público horas depois. No final do dia. Exatamente. E tem um outro detalhe, as pessoas estavam na porta do presídio esperando informação, já que era um dia de visita, e a informação só saiu lá no IML, na Cidade Nova. Existe também, se a gente for pensar em relação ao Puraquequara, por exemplo, Adriane, a quantidade do efetivo policial que precisa ser colocado na frente da cadeia, porque diferente do ramal, onde há um bloqueio na entrada do ramal lá na 174, na UPP no Puraquequara não tem isso. Qualquer revolta da população ali, aquelas pessoas podem atravessar o muro da frente e acontecer uma situação bem difícil, portanto, é necessário sim todo aquele efetivo lá na frente. Pois bem, o gabinete de gestão está formado, está sendo aguardado essa força-tarefa aí, essa força tática de intervenção prisional que começa a chegar a partir de hoje em Manaus, que deve ajudar então nessa crise, nesse momento de crise no sistema prisional. Agora, Adriane, é uma situação complicada, né, Adriane? Porque as celas fechadas, os presos dentro das celas e os homicídios ocorrendo, os assassinatos ocorrendo dentro dessas celas, é de fato algo muito complicado de ser controlado, muito complicado de se prever que vai acontecer. Eu penso que o trabalho de inteligência, a identificação desses líderes, eu comentava ainda há pouco antes de você me chamar aqui na rádio, os líderes precisam ser identificados. O trabalho de inteligência precisa verificar qual é a pessoa que tem um comando, que está à frente, que tem o poder de determinar que outro preso seja executado dentro dos presídios. Esse trabalho de inteligência precisa ser feito para que essas lideranças sejam removidas antes que situações como esta aconteçam dentro das unidades prisionais. Portanto, é o trabalho de inteligência, porque o crime, Adriane, está trabalhando com inteligência. Essas informações, o comando para essas mortes, o nome de quem iria morrer, a quantidade de alvos, isso foi determinado, isso foi planejado e a informação chegou dentro das celas, dentro dos presídios. Se foi por meio do privilégio advogado-clientes, eu já não sei. Se foi por meio das informações repassadas por familiares durante as visitas, eu também não sei. A polícia, o sistema de segurança é que tem a expertise para poder determinar, para poder investigar como essas informações estão chegando aos presídios. Tá certo, Emanuel, até porque dentro da unidade prisional nada acontece sem que haja um comando, né? Muito obrigada pelas informações, um ótimo dia para você e para os ouvintes da 93.1. A gente vai continuar fazendo a cobertura aqui de toda essa crise no sistema prisional. Bom dia, Adriane, bom dia a todos. A gente se encontra por aqui amanhã ou mais tarde ao longo da programação. Até lá. E olha só, o Emanuel falou desse gabinete de gestão de crise e também da força que vem, a força-tarefa que foi montada pelo governo federal para dar suporte. E foi confirmado, inclusive, que está a caminho. Ontem foi feita uma publicação do Ministério da Justiça na internet, no Twitter, falando que o ministro da Justiça e Segurança Pública enviará a força-tarefa de intervenção penitenciária para atuar no complexo penitenciário Anísio Jobim. E na madrugada, o ministro confirmou através da sua conta pessoal no Twitter, o Sérgio Moro, dizendo que já está a caminho. Vamos também disponibilizar vagas nos presídios federais para a transferência de lideranças envolvidas nesses massacres. Está aí, portanto, a confirmação de que já está a caminho essa força de tarefa de intervenção nas penitenciárias. Já tem Força Nacional aqui em Manaus e agora deve haver um aumento nesse efetivo que deve permanecer até que essa situação se acalme e tenha as vagas que já foram confirmadas. Isso aqui foi solicitado pelo governo do estado e confirmado agora pelo ministro Sérgio Moro, que já está a caminho para que as providências possam ser tomadas e a situação se resolva o quanto antes. E daqui a pouquinho a gente vai trazer a lista completa dos mortos. Inclusive, um deles é um homicida de um famoso cabeleireiro. O crime que ocorreu em 2017. Daqui a pouquinho a gente traz esses detalhes para você.